A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, para todos os obreiros, para todas as obreiras, para todos os superintendentes de escola bíblica, professores, pastores, servos e servas do Senhor que assistem este podcast. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez falando sobre estas coisas preciosas da parte de Deus. Hoje a temática, a lição número 3, para os juvenis, sobre o tema As 7 estrelas e os 7 castiçais, um bonito assunto, um maravilhoso assunto, dentro dos mistérios revelados no livro do Apocalipse. Eu, Evangelista Souza, aqui da cidade de Quartos Novos, estou mais uma vez aqui, e estou aqui com o pastor Túlio, com as suas considerações iniciais. Pastor Túlio. Paz do Senhor, Evangelista Souza, assim como também a todos os alunos e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Certamente para nós é uma alegria poder estar com vocês, compartilhando esta aula, que certamente em nosso meio é muito negligenciada devido às complexidades assim que são apresentadas no livro do Apocalipse, mas com a ajuda de Deus e a iluminação do Espírito, vamos aqui tentar ajudar os irmãos a subsidiar essa lição que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Amém. Então, o tema da nossa lição é as 7 estrelas e os 7 castiçais. Está exatamente esse tema referenciado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aqui nós temos o versículo que serve como base e referência. E a leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 16 ao 20. Eu vou ler apenas 2 versículos, Apocalipse 1,16, que diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E é interessante porque essa lição ela tem como objetivo tríplice apresentar o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais, proporcionar uma visão panorâmica acerca dessas 7 igrejas da Ásia e, ao mesmo tempo, também explicar as cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui nós temos uma frequência, uma apresentação do número 7, que são 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, onde contém exatamente as revelações de Jesus Cristo. Nós temos lá elogios, juízos de Deus, advertências e promessas. Então, esse número 7, ele aparece diversas vezes no livro do Apocalipse. Então, nós temos uma menção do número 7 diversas vezes. Então, é importante que os professores que estão ministrando essa aula para os seus alunos e alunas, eles possam mostrar que a apresentação número 7 é um número simbólico, onde na teologia bíblica representa exatamente a perfeição de Deus, a profundidade da revelação, da graça de Deus, revelada no Apocalipse, e mostra ao mesmo tempo a plenitude da glória de Deus quando ele se manifesta ao seu povo. E isso é através dos símbolos bíblicos e principalmente os símbolos apocalípticos que aparecem exatamente aqui na carta que ele envia às igrejas, e ao mesmo tempo neste livro, onde é o último livro da Bíblia, o livro da Revelação. Então, tem um simbolismo exatamente especial na tradição hebraica de que tudo que Deus faz é perfeito. Ao contrário do mito popular, que diz que o número 7 é o número da mentira, nós acreditamos que o número 7 não é o número da mentira, é o número da perfeição divina revelado na Bíblia, onde esse número 7 aparece diversas vezes. Então, como as cartas de Jesus às igrejas, por isso elas foram não somente direcionadas àquelas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, mas também as suas mensagens teológicas, espirituais, morais e a profundidade dos seus ensinos, elas são atuais e são eficazes até hoje. É interessante deixar isso bem claro,
para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, nós compreendemos isso. Então, pastor Túlio, você pode aí começar a tecer considerações, começando falando aí sobre exatamente as 7 estrelas. Então, o evangelista Souza, como bem comentou anteriormente, é importante também que os professores atentem-se para essa dinâmica a respeito do texto, mostrando esses simbolismos que o texto assim nos apresenta, porque quando João ele narra, ele expressa aquilo que foi mostrado para ele nesta revelação, ele apresenta esses símbolos que eram certamente símbolos conhecidos dos leitores originais da época, Com que certeza. possuem essas representatividades. Então, são símbolos que possuem um caráter representativo que traz para nós norteações espirituais. E as 7 estrelas, João narra que havia 7 estrelas na mão direita de Jesus. Elas representam os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, os quais também foram chamados de anjos. Mas será que a gente sabe o porquê? Porque entre nós, ele prometeu estar conosco até o fim. Mateus capítulo 18, versículo 20, e Mateus capítulo 28, também versículo 20. O castiçal aqui como símbolo da igreja. Então perceba essa linguagem simbólica que tem esses significados espirituais e representativos. Mais uma vez eu destaco que o autor do livro ele tem essa intenção de apresentar esses símbolos a fim de trazer a compreensão para os leitores originais da época. Então ele usa essa linguagem simbólica, trazendo a eles essa noção que eles compreendessem o que ele queria transmitir, o que o Senhor queria falar para a igreja naquela época. Então, castiçal como símbolo da igreja, feito de ouro puro, tal como o do tabernáculo, descrito no livro de Êxodo, reafirmado em Apocalipse, capítulo 1, e versículo de número 12. Então, o castiçal certamente é esse símbolo que lá no Antigo Testamento trazia essa conotação e tinha esse efeito no meio do povo de Deus ali, lá no tabernáculo. O símbolo, elemento, simboliza a santidade da igreja. Há uma forte analogia feita pelo próprio Jesus, que nós somos a luz do mundo. Para resplandecer, precisamos do fogo do Espírito. Por isso, nós, pentecostais, cremos na necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, o castiçal, além dele ser o símbolo da igreja, ele também é o símbolo do Espírito Santo. Sua função é iluminar, aquecer. Para isso é necessário fogo e azeite, também símbolos do Espírito de Deus. Os adornos e efeitos no castiçal. E enfeites no castiçal representam as suas obras na vida do cristão e da igreja. Então, o castiçal traz para nós essas duas conotações, símbolo da igreja, como também símbolos do Espírito Santo, representando essa ação de Deus em nós. Bem interessante, né? Porque no tabernáculo, quando Deus manda, através de Moisés, fazer a confecção do castiçal, no tabernáculo era somente um, representando lá a unidade de Deus no meio do povo de Israel. Na era da igreja, a gente vê que o Senhor se revela para João de uma maneira bem interessante, porque através de 7 castiçais, quer dizer, cada uma daquelas igrejas sendo exatamente tudo aquilo que representa no castiçal, né? Como símbolo da igreja. Então, veja aí a coisa refinada de Deus, veja aí o simbolismo da santidade, né, do Senhor na vida da igreja. É como se o Senhor Jesus quisesse reforçar, João disse, olha, cada uma dessas minhas igrejas, ela representa exatamente esse castiçal. Este castiçal exatamente que recebe o azeite e que através deste azeite é o combustível para que ela possa iluminar o mundo. E para iluminar o mundo, ela precisa ser confeccionada com este material
que nos lembra exatamente o ouro como símbolo da realeza, da beleza, da santidade, da glória, da majestade, do poder de Deus, para que a gente possa resplandecer e, ao mesmo tempo, mostrar o fogo do Espírito Santo. Por isso, nós, como pentecostais, nós cremos nisso aí, na necessidade de buscar o batismo do Espírito Santo, como o pastor Túlio aí falou. Então, é bem interessante porque as cartas enviadas por Jesus, ele direciona exatamente às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas será se aquelas cartas elas têm validade somente para aquelas igrejas da Ásia? Não, ali foi o ponto exatamente inicial de Jesus, que ele direciona para aquelas igrejas que estão na Ásia, mas que a necessidade ainda é a mesma. A moralidade da palavra, a essência desta palavra, que ela não para, a essa essência que ela não termina, essa essência que ainda continua viva. Então, aquelas 7 igrejas que estavam exatamente localizadas onde atualmente no nosso mapa mundo é a Turquia, que agora é um país, né, cercado, aliás, é o país cercado pelos mares Mediterrâneo, o Egeu, o Mar Negro e de Mármara. É interessante isso aí, porque eles recebem aquela carta, aquelas cartas que foram enviadas para as cidades de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Atira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que ficavam bem próximas ali. É interessante porque essas igrejas, elas representam exatamente a vida da igreja na Terra. Claro que tem aí uma diversidade de interpretações. Olha, aquelas igrejas representam eras da história da igreja. Eu não vou negar essa interpretação, não vou dizer que isso aí não seja real, mas não é somente isso aí. Não é somente eras da igreja, embora as eras da igreja se pareçam exatamente com algo que seja descrito naquelas cartas, mas o objetivo central mesmo é mostrar que aquelas 7 igrejas, elas representam exatamente a totalidade da igreja de Jesus na Terra, ou através de eras, ou através do tempo presente que a gente estiver vivendo, porque em algum momento, pastor Túlio, a gente sabe que tem momentos na nossa vida que a gente precisa da mesma mensagem que Éfeso recebeu. Tem Sim. momentos que nós estamos vivendo exatamente como a igreja de Esmirna. Tem momentos que nós estamos dentro da situação de Pérgamo. Tem momentos que a igreja também está como Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a mensagem ela é sempre presente. Embora que a gente não vá negar essa interpretação histórica de que aquelas 7 igrejas representam 7 eras na história. Não, não vamos negar, porque se parecem mesmo, e tem até lógica. Mas não somente é esta interpretação, né? Mas é uma revelação muito mais do que eras da igreja, porque ela fala exatamente sobre a situação espiritual da igreja na terra, e aquelas 7 igrejas, naquele momento, estavam exatamente como uma representatividade do que é a igreja no tempo daqueles dias e atual. Então, aí, pastor Túlio, pode continuar aí falando sobre a atualidade dessas igrejas. Então, é importante nós destacarmos essa condição da atualidade das igrejas, como foi falado no ponto anterior, que elas possuíam uma localização geográfica ali, e geograficamente, essas igrejas, elas não existem mais, mas nós temos que considerar o caráter atemporal das escrituras, ou seja, as escrituras elas não possuem apenas uma durabilidade para aquele período de tempo, mas as escrituras elas são atemporais, ou seja, ela também nos alcança nos dias atuais, dando assim a validade daquilo que foi falado naquele período para aquele público específico, também é válido hoje para nós, como o evangelista Souza aí destacou, que existem circunstâncias e momentos em que a igreja está passando, que aquilo que Jesus falou a respeito de cada uma daquelas igrejas se aplica também ao nosso contexto, ao nosso cotidiano. Então, nós precisamos ter essa maturidade para interpretar o texto dessa forma, mostrando
essa realidade das Escrituras, essa validade temporal da palavra de Deus que ainda hoje é apregoada a nós, pois a própria Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que não nos tornemos em ruínas, pois nesta terra tudo passará, mas a palavra de Deus, ela prevalecerá eternamente. Pois, de forma individual e coletiva, continuemos a buscar ser uma igreja cristocêntrica e relevante neste mundo, ou seja, precisamos tirar esses dois pontos como características principais para nós, Igreja de Cristo, cristocêntrica e relevante. Será que estamos, sim, contribuindo para que o reino de Deus ele amplie, para que a mensagem do Evangelho ela seja certamente assim aplicada no meio da sociedade, na vida das pessoas e gere transformação nelas? A relevância da igreja implica essa realidade de comportamento, de vida com Deus, e era isso que Jesus queria que aquelas igrejas que ele trata de forma específica alguns problemas que ali ocorria, mas quando a gente faz uma análise total, a gente vai perceber que isso também norteia os nossos dias e ele requer isso também de nós para que nós possamos ser uma igreja relevante e cristocêntrica, que o centro da nossa vida, que o centro da igreja, o centro dos nossos cultos seja apontado para a pessoa bendita de Cristo Jesus, a fim de nos apresentarmos ao noivo de forma gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Essas são as características principais que Deus requer de nós como igreja de Cristo. Que nós possamos ter esse entendimento da atualidade dessas igrejas nos nossos dias, não só geograficamente, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber essa realidade atemporal que alcança nós hoje e Deus requer de nós para que sejamos uma igreja relevante. É importante os professores salientar a respeito dessas características, trazendo essas aplicações práticas, a fim de que os alunos também possam ter e crescer com esse conhecimento teológico e bíblico. É muito interessante essa discussão teológica, né, sobre as igrejas da Ásia, porque João exatamente viu a plenitude da revelação nesse grupo de 7 que nós já falamos, acerca daquele que conserva a sua direita, as 7 estrelas, né? Acerca daquele que anda no meio das 7 igrejas, simbolizada pelos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Acerca daquele que tem os 7 espíritos de Deus, como diz o Apocalipse, 7 espíritos, 7 pontos, 7 olhos, né? 7 lâmpadas, que essas 7 lâmpadas estavam exatamente num daqueles castiçais. Acerca daquele que abre o livro, né, dos eventos finais e da ira de Deus, como o Apocalipse revela, 7 anjos, né, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, que são as chamadas as 7 últimas pragas. Então, o Apocalipse fala exatamente sobre aquele que está envolto em mistério, através dos 7 trovões, revela isso, e daquele que vencerá exatamente as forças satânicas, vista lá na visão de João, nas 7 cabeças, 7 diademas, que ele viu no capítulo 13 e no 17, e acerca daquele que destruirá os reinos do mundo, porque ele é soberano. Visto aí como 7 reis, 7 montes, que são os reinos da terra. Então, de toda maneira aí, nós vemos na presença dessas igrejas o destinatário, que são exatamente os anjos das igrejas, aqueles mensageiros, os líderes, aqueles pastores que tinham a responsabilidade de liderar aquelas igrejas da Ásia e que, ao mesmo tempo, é uma mensagem para aqueles que gerenciam e lideram a igreja do Senhor. O nome geográfico da igreja, como o pastor Tulei falou, grande parte daquela cidade já não existe mais. Segundo alguns historiadores, só tem 2, que é a igreja de Laodiceia, aliás, a de Esmirna, né? E a de Filadélfia, que não tem mais esse nome, mas tem outro nome. São as 2 que ainda se preservam até hoje, já com outro nome, mas as outras 5 não existem. Então, a prova é tanta que, na geografia, aquela cidade já não existe, mas a mensagem de Jesus permanece. A mensagem a gente não pode aplicar no aspecto geográfico, né?
porque permanece ainda a mensagem teológica, moral, espiritual e a revelação do Espírito Santo. Porque nessas igrejas, Jesus se revela, veja que para cada uma delas ele se identifica. Para cada uma delas ele também mostra a sua onisciência, eu sei, eu conheço. Para cada uma delas ele envia as suas promessas. Para cada uma delas pode ver que ele proclama que o prêmio é sempre para o vencedor. E para cada uma dessas, pode ver que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja que quando termina lá, ou quando já está no finalzinho da carta, o que o Espírito diz às igrejas, pode ver que está no plural. Então, isso significa que o que o Espírito diz lá à igreja de Éfeso, ele também fala para a igreja de Esmirna, ele também fala para a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, quer dizer, o que ele fala vale para todas elas. É bem interessante isso. Então, a gente não pode perder de vista essa questão. Então, é bem interessante que os professores eles possam exatamente ministrar com propriedade para seus alunos, acreditando sempre na bênção. Então, aqui nós estamos chegando aos minutos finais, pastor Túlio. Então, aqui nós temos aqui no tópico 3 uma descrição sucinta, né, de cada uma dessas igrejas. Então, eu vou aqui começar fazendo um pequeno comentário sobre as primeiras, já servindo aí como a nossa aterrissagem para nós irmos terminando a lição. Daqui a pouco a gente faz as conclusões, a gente descrevendo aí cada uma delas. Então, começando aqui com a igreja de Éfeso, que é exatamente aqui na parte terceira, onde fala aqui sobre os cristãos de Éfeso, que eles amavam a palavra de Deus e viviam em comunidade rica, multicultural, idólatra e cheia de imoralidade. Pode ver que a igreja estava ali, naquele local, onde havia, sim, uma cultura de imoralidade, uma cultura, entre aspas. Mas eles pregavam e defendiam o nome e a lei do Senhor com todas as suas forças. Então, mesmo que as pessoas elas continuem fazendo determinadas coisas contra a palavra, mas a igreja não pode deixar de pregar. Então, Jesus elogia o trabalho, a perseverança, o zelo dessa igreja, e devido à pressão espiritual e social que sofreu, muitos cristãos até perderam ou esqueceram o seu primeiro amor e a prática, né, das primeiras obras. É por isso que Jesus exorta lá ao pastor da igreja, juntamente com os membros lá, para que eles se voltem. Jesus os chama ao arrependimento sob a promessa de comerem do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja que está em Esmirna, que era a mais bela cidade da Ásia Menor, que é chamada cidade perfume, né? Até pelo nome Esmirna, que vem de mirra, que era o perfume, aliás, era a planta que fornecia exatamente o perfume, porque a planta também emitia um bom cheiro, era também no tempo a composição para o perfume daqueles que usavam na época. Contudo, esse belo cenário, havia lá uma igreja que sofria, que também foi esmagada, assim como a mirra era esmagada, e a igreja foi esmagada pela perseguição, onde a idolatria que dominava os corações dos cidadãos, em sua maioria, que eram politeístas, que adoravam a Zeus, Afrodite, Cibele, Apolo, os deuses gregos. Então, ser cristão em Esmirna era exatamente ter de viver para sofrer perseguições e até morrer em nome de Jesus. Então, a negar a adoração ao imperador e aos cristãos, os cristãos eram exatamente perseguidos, caluniados, zombados, presos, tinham seus bens confiscados, forçados a viver em uma extrema pobreza, mas eles eram ricos espiritualmente. Isso é o que diz a promessa. Então, eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor, porque certamente há recompensa para aqueles que servem a Deus. Então, o que é que nós entendemos com isso? É que a nossa fé, ela é provada, e ela sendo provada, nós devemos sempre entender o trabalhar de Deus. É Deus que move todas as coisas. A igreja de Pérgamo, aí o pastor Túlio, você comenta as outras, as demais. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, que é conhecida aí pela sua intensa idolatria e imoralidade. Também, como era idólatra a cidade de Esmirna, não a igreja, né? Mas eles adoravam vários deuses,
os elementos da natureza, inclusive a César, o imperador romano. Então, servir ao Senhor Jesus em Pérgamo também era um desafio, pois, segundo a expressão aqui, lá estava o trono de Satanás. Lógico que aqui é uma metáfora, não é no sentido literal, mas é uma metáfora para Jesus falar aos irmãos que estavam ali que havia uma batalha espiritual muito grande onde eles enfrentavam e eles deviam manter a sua fé inabalável. Então, com o passar do tempo, é, chegou aí a ser tolerante, né, com essa cultura pagã e até os pecados sexuais. Quer dizer, os irmãos começaram a ceder. Então, em qualquer época, a mensagem é, em qualquer época, mesmo que a gente esteja no meio da idolatria generalizada, não devemos demais se misturar com as idolatrias do povo. Então, aos vencedores, ele promete que eles comeriam exatamente do maná que está escondido e receberiam uma pedra branca contendo um novo nome. Lógico que havia uma cultura toda sobre como era que o atleta recebia essa pedra branca, mas nós aqui não estamos fazendo uma descrição mais sucinta sobre o que acontecia, mas o que entendemos é que há sim prêmio para o vencedor. Pastor Túlio, faça um comentário aí sobre as demais igrejas. Eu fiz aqui, eu reuni 3, temos mais 4, certo? Então, comentário aí, sucinto. já estou assim também para minhas conclusões. Nós vimos o número 7 como símbolo representativo da perfeição, pois o livro trata a respeito de 7 igrejas, 7 castiçais. A gente vimos isso inicialmente. Depois, nós vimos também a localização geográfica dessas igrejas. Terceiro, nós também vimos a atualidade dessas igrejas, pois elas não possuíam apenas uma relevância geográfica, mas também, por ser palavra de Deus, ela tem esse caráter atemporal e nos alcança hoje. E agora nós estamos vendo de forma específica as características dessas igrejas, dessas 7 igrejas, como foi falado anteriormente, 3 pelo irmão Souza. É interessante os professores perceberem essa dinâmica interpretativa que auxilia o intérprete a compreender o texto. Você está percebendo que o autor aqui, o comentarista, ele utiliza-se pelo menos de 2 aspectos da interpretação, 2 princípios da interpretação. Primeiro, ele faz uma análise sintética, apresentando o contexto, e depois ele cai no princípio analítico. Ele vai, de forma minuciosa, ali mostrar, sinteticamente, certamente, essas características da igreja. Então, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Sardes, na cidade de Sardes, o Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Este era o estado espiritual da igreja em Sardes. E Jesus inicia a carta indicando que ele tem poder de reavivar a igreja, pois nele estão os 7 espíritos de Deus. Então perceba o estado que se encontrava aquela igreja. Espiritualmente eles estavam mortos, adorando a um Deus vivo, mas Jesus se apresenta como aquele que tem poder de reavivar aquela igreja. Porém, ele apresenta o caminho que aqueles irmãos deveriam ali trilhar para que esse reavivamento ocorresse no meio deles. E há pelo menos 2 aspectos para que esse reavivamento ele ocorresse. E os 2 aspectos primeiro, confissão de pecados. Segundo, arrependimento. São 2 aspectos indispensáveis para que um reavivamento aconteça no meio de uma igreja, na vida pessoal de um irmão que se encontra espiritualmente morto. Jesus tem poder de reavivar. Jesus tem poder de realizar essa obra espiritual, não só de forma pessoal, mas também de forma coletiva na igreja. Ele tem poder para isso, e na igreja de Sardes, ele mostra a condição que ela se encontrava e o poder que ele tem para realizar um reavivamento, fazendo com que os irmãos nutram esses 2 aspectos de confissão e arrependimento. Segundo Filadélfia, nesta pequena cidade havia uma igreja vibrante, fiel ao Senhor e às Escrituras.
Filadélfia significa amor fraternal. E estes cristãos viviam de fato em amor. Na carta, a menção aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mantém, referindo-se à oposição judaica aos cristãos. Jesus prometeu que eles se prostrariam aos pés desses humildes irmãos, reconhecendo que o Senhor os ama. Então, perceba que Filadélfia nutria características positivas, mas em contrapartida também tinha esse ponto negativo, mas Jesus apresenta que no fim essas pessoas reconheceriam e se humilhariam assim, reconhecendo essa característica desse amor sobre a vida um dos outros. Terceiro, Laodiceia. Laodiceia, que é a última carta de Jesus enviada para a igreja rica, arrogante e que vivia de aparência. Os cristãos eram mornos e sem fervor espiritual, ao ponto de tornarem cegos perante a sua deplorável condição espiritual. Então perceba que a condição espiritual de Laodiceia era uma condição deplorável. Laodiceia ali ficava próximo de Hierápolis e também de Colossos, norteando ali aquela região, e era considerada essa igreja que possuía essas características que demonstravam apenas aparência. Então, os professores, alunos, superintendentes que irão, assim, ver esta videoaula, esse subsídio, atentem-se para esta realidade que não fica apenas naqueles dias. É uma realidade atual que nós enfrentamos diariamente no curso da nossa vida cristã. Esses aspectos, eles são percebidos atualmente em nosso meio, é percebido nos nossos dias todas essas características. Então, Laodiceia possuía essas características. Era uma igreja rica, arrogante e que vivia de aparência, e os cristãos eram mornos, sem fervor espiritual, ao ponto de se tornarem cegos perante a deplorável condição espiritual. Era uma igreja encantada com a riqueza, cultura pagã e demais ilusões desse sistema mundano. Ela dizia: de nada tenho falta, quando lhe faltava o mais importante. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas para que nós não caímos nesse declínio espiritual e nessa deplorável condição, como assim Laodiceia se encontrava. Então, Jesus, por amor, os repreende e ordena que se arrependam. Então, perceba que o principal aspecto enfatizado por Jesus é arrependimento, mudança de mentalidade. Nunca nós devemos pensar dessa forma, ou seja, a nossa vida ela deve ser fundamentada na graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Quando nós temos essa mente formada com relação à graça de Deus, a nossa probabilidade de se mantermos firmes espiritualmente, ela é maior. Então, atentem-se para essas condições em que essas igrejas se encontravam, elas é atuais, mas Deus apresenta, Jesus apresenta o caminho e as características para que sirva de lição para nós e nós não caia na mesma ruína que esse povo caiu naquela época. Então, as Escrituras ela apresenta esse sinal. Eles caíram nessa deplorável condição, esses aspectos estão no nosso meio, estão nos nossos dias, mas nós devemos atentar para essas condições para não nos intensificarmos mais nesses pontos, a fim da nossa vida espiritual ser completamente arruinada e a fim também de levar-nos a perder a nossa salvação, afastando-se assim do Senhor e caindo da graça. Que Deus nos ajude diante de tudo isso, quanto foi apresentado aqui, em nome de Jesus. Na primeira parte, eu falei aqui sobre Éfeso, Esmirna, e falei sobre Pérgamo. Para concluir aquela primeira parte, então, Tiatira, né? Que era aquela igreja amorosa, paciente, cheia de fé e obras, mas também, aqui na repreensão de Jesus, havia, sim, uma tolerância com os ensinos pecaminosos. Mesmo após ter recebido o Senhor e a oportunidade de arrependimento, o maior problema daquela igreja já não era mais a perseguição, mas é porque eles já estavam condescendentes com os falsos profetas que conduziam o povo ao erro. Então, o diabo tenta também destruir a igreja usando sofismo, quer dizer, ensinos enganosos que distorcem a palavra. Então, em Tiatira, nós temos lá a presença, a
falsa profetisa, a qual é chamada de Jezabel, provavelmente não era o nome de registro dela, mas as ações, o caráter era de Jezabel. Por isso que na carta diz chamada de Jezabel. Então, o caráter dela era Jezabel, onde ela induzia exatamente os cristãos à idolatria. Então, essa igreja, Jesus declarou em um duro juízo. Veja que nós vemos aí um exemplo de uma gravidade muito grande, porque aquela igreja estava sendo tolerante com o erro e, e com mensagem antibíblica. Então, o motivo dessa carta até mesmo ser a maior de todas. Mas Jesus prometeu dar a estrela da manhã para aqueles que vencessem, os que permanecessem fiéis, ou os que permaneceram fiéis. Então, isso significa que nós temos, sim, um desafio espiritual grande, não é pequeno, para que nós possamos entender o trabalho de Deus. Então, eu já vou aqui fazer minhas conclusões finais. O pastor Túlio também já pode encerrar. Então, as lições que nós já vimos, a visão das 7 estrelas, dos 7 castiçais, mostra exatamente que o Senhor conhece a sua igreja, pois é Ele que sonda as mentes, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e Ele conhece os nossos corações. Então, através dessas cartas, as igrejas da Ásia Menor, o Senhor revela todo o seu amor, o seu cuidado e também nos chama para o arrependimento. Então, somos convocados para buscar o Senhor e buscar o Senhor em santidade, vigilância e busca espiritual até que Ele volte. Então, as minhas considerações finais e agora o pastor Túlio. Então, só aqui fazendo relevância a respeito de um ponto, irmão Souza, é que professores e alunos devem também atentar para o aspecto cultural de cada cidade e região. Ali, aquela região, o aspecto cultural de cada cidade que também estava influenciando os crentes, influenciando os irmãos, e Jesus trata disso de uma forma muito categórica, intensa ali, porque eles estavam se comportando como pessoas não crentes, porque a cultura da cidade influenciava a vida deles. Isso não deve ser também a nossa postura. Não permita que a cultura daquela cidade, a cultura daquela região influencie você a ponto de nortear e mudar os princípios de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos viver uma vida fundamentados na palavra de Deus. Então, diante de tudo isso quanto a gente já viu nesta aula, Jesus requer de nós esses dois aspectos, arrependimento e também, segundo, que nós devemos intensificar a busca a Deus. Então, arrependimento, essa mudança de mentalidade e essa busca a Deus é uma atitude contínua que todos nós devemos ter diariamente. Então, que essa lição sirva de reflexão para a sua vida, de crescimento espiritual e teológico, e que Deus possa abençoar todos os alunos e professores diante desta aula. Que Deus abençoe a todos os irmãos.